Vamos agora conversar sobre as medidas de risco e sua interpretação. Lembrem que nós vimos os estudos observacionais transversais e de coorte que geram medidas de frequência de doença, a prevalência ou a incidência. E as medidas de risco são as razões entre essas medidas de frequência. O risco relativo e o odds ratio, como nós já conversamos. A fórmula é a mesma. Você vai, para o cálculo de odds ratio, usar as prevalências. No numerador, a prevalência nos expostos e no denominador, a prevalência nos não expostos. Se o estudo for de coorte, nós teremos incidências. E o risco relativo, então, será aplicando-se a fórmula muito semelhante. A incidência nos expostos dividida pela incidência nos não expostos. Essa medida, na verdade, ela busca responder a seguinte pergunta. Há ou existe associação entre a variável de exposição e a variável de desfecho ou evento? Basicamente, essa é a nossa pergunta de estudo. Claro que se você está fazendo uma razão, imagine que se numerador e denominador forem iguais, a medida de risco será 1. E aí, no caso de você lidar com uma medida de risco igual a 1, a interpretação é que não há associação entre a exposição e o evento. Caso esta medida de risco seja diferente de 1, significa dizer que numerador foi diferente de denominador. Então, prevalência ou incidência foi diferente nos expostos e nos não expostos. Logo, se a medida de risco é diferente de 1, estamos frente a uma associação positiva. E aí precisamos, então, seguir adiante na interpretação desse resultado. E vamos responder a seguinte pergunta. Bom, já que há associação, em que sentido se dá essa associação? Então pense que se o odds ratio ou o risco relativo for maior do que 1, o que aconteceu? Numerador foi maior do que denominador. Logo, a prevalência ou a incidência dos expostos foi maior do que a incidência ou a prevalência dos não expostos. Logo, quando a medida de risco for maior do que 1, nós estamos frente a uma exposição que será considerada fator de risco. Já se nós invertermos a situação e transformarmos o numerador menor do que o denominador, o que acontecerá é que a medida de risco será menor do que 1, será 0, alguma coisa. Nesse momento, lembre-se, é porque a prevalência ou a incidência nos expostos foi menor do que a prevalência ou a incidência nos não expostos. Logo, estar exposto protege. Então, quando você se deparar com uma medida de risco menor do que 1, estará indicando que a exposição é um fator de proteção. Então, risco ou proteção já sabemos identificar. E aí uma terceira pergunta surge, que é, na verdade, a interpretação maior da medida de risco. Bom, se eu estou frente a um fator de risco, eu posso estimar, quantificar qual será este risco. E se eu estiver frente a um fator de proteção, eu posso estimar qual é a magnitude dessa proteção. Então a pergunta é, qual a magnitude da associação? E aí nós temos que pensar matematicamente, porque estamos fazendo agora uma razão entre duas proporções. Se você então, dividindo um número pelo outro, por exemplo, obtém um risco ou um odds de 1,70, esse é um exemplo, você já sabe que por ser diferente de 1 está associado. A exposição está associada ao evento. Por ser maior do que 1, é um fator de risco. A exposição representa risco de adoecimento, por exemplo. Mas quanto é maior este risco? É uma conta bastante simples. Nós vamos pegar o risco ou o odds ratio, subtrair da unidade, porque, como eu disse, é a não associação, e então vamos exemplificar. Se o nosso odds ratio ou o risco relativo for 1,70, você vai tirar 1 e obtém 0,70, multiplicado por 100, 70%. E a interpretação, então,
é de que quem está exposto tem 70% mais risco ou mais chance de desenvolver o evento. Essa é a conta. E assim sucessivamente. Por exemplo, se for 2, você tira 2 menos 1 é 1, vezes 100, 100%. Se for 3, 3 menos 1 é 2, vezes 100 é 200%. Lembrando que como é uma razão, não há o limite que havia na prevalência e na incidência, que era 100%. Aqui é o risco, e o risco pode ser de 200%, 300, 700, conforme a exposição. Então esta é a interpretação da medida de risco, a quantificação da medida de risco. E também, da mesma forma, usando o mesmo raciocínio, tendo a unidade como parâmetro, nós podemos analisar, por exemplo, um risco de 0,60. O que nós já sabemos? Que sendo diferente de um A associação, que sendo menor do que 1, estaremos frente a um fator de proteção. E qual é a magnitude dessa proteção? O raciocínio é o mesmo, agora vamos usar a unidade na frente para não dar um número negativo. Então você pega 1 menos 0,60 que foi encontrado e vai obter 0,40, que multiplicado por 100 é 40%. Então, quando estivermos frente ao fator de proteção, a interpretação é essa. Você vai dizer que os expostos apresentam 40% menos risco ou menor chance de desenvolverem o evento. E aí pode ser um exemplo bom, a vacina e a gripe A. Então, os vacinados apresentam um fator de proteção. E essa proteção é em percentual, sempre subtraindo-se a unidade do risco encontrado e multiplicando por 100.